Olá, meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia, a palavra de Deus, nos alerta, nos adverte a respeito das falsas doutrinas e tradições humanas. Doutrina é um conjunto de ensinamentos ou um conjunto de princípios. A doutrina elaborada por Deus, o Todo-Poderoso, lá no céu para a igreja, chama-se Evangelho. Foi essa a doutrina que Jesus, o Cristo, passou para os apóstolos e os apóstolos passaram para a igreja. E essa doutrina é viva, eficaz e poderosa. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, escreveu: "Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê." E a preocupação do apóstolo Paulo com essa doutrina viva, eficaz e poderosa, era tão grande, que na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, advertiu veementemente: "Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema." E repetiu para deixar bem claro: "Se alguém vos anunciar outro evangelho, além daquele que já recebestes, seja anátema." Doutrina de demônios é também um conjunto de ensinamentos que torcem, adulteram a verdadeira doutrina elaborada por Deus, o Todo-Poderoso, lá no céu para a igreja. Tradições humanas são práticas, ensinamentos, costumes normalmente formalizados e que vêm de anos e anos, que são transmitidos às pessoas, mas não tem respaldo bíblico. Mesmo assim, as pessoas seguem e são simpáticas a essas tradições. Jesus o Cristo, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 13, disse que essas tradições humanas e coisas similares a essas tradições humanas invalidam, isto é, inutilizam a palavra de Deus. Por que invalidam? Porque inutilizam a palavra de Deus. Porque esses costumes, esses ensinamentos, essas práticas estão tão enraizados que as pessoas acabam aceitando como verdade. Apenas 2 exemplos: o Natal e a Páscoa. A maioria das pessoas sabem que o Natal é uma data pagã e até diabólica, e que Jesus o Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, mas mesmo assim comemoram o Natal. A maioria das pessoas sabem que o dia da Páscoa foi mudado no Concílio de Nicéia, no ano 325. Mas, mesmo assim, comemoram a Páscoa conforme o dia que mudaram. Queridos irmãos e amigos, o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz: "O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios."
Que últimos dias são esses? Quando começaram os últimos dias mencionados na Bíblia? Os últimos dias começaram exatamente no dia de Pentecostes. O apóstolo Pedro, no seu discurso, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, disse para todos os que o estavam ouvindo que a profecia de Joel estava se cumprindo. A profecia de Joel, que está lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 31. Livro do profeta Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 31. O apóstolo Pedro disse que essa profecia estava se cumprindo. E o que dizia essa profecia do profeta Joel? A profecia do profeta Joel dizia que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e que os vossos filhos e vossas filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. O apóstolo Pedro disse no seu discurso, lá no dia de Pentecoste, alto e em bom som, o seguinte: os últimos dias chegarão. Portanto, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo já estavam vivendo os últimos dias. O apóstolo Paulo já estava passando para Timóteo o que já estava acontecendo. Ele já estava enfrentando esses espíritos enganadores e doutrinas de demônios que vinham fazendo muitos cristãos apostatarem-se da fé. Mas, por mais que se esforçassem para combater esses espíritos enganadores e doutrinas demoníacas, elas persistiam, porque estava enraizada e vinha desde o começo do mundo e tinha vários tentáculos. Uma das doutrinas de demônios que nasceu lá no Éden e que na época dos apóstolos assolava o mundo é o gnosticismo. Vou repetir: uma das doutrinas de demônios que nasceu lá no Éden e que na época dos apóstolos assolava o mundo era o gnosticismo. O gnosticismo nasceu lá no Éden? Sim, sim. O gnosticismo nasceu lá no Éden. Preste atenção no que vou lhes dizer. Gnose significa conhecimento. Deus, o Todo-Poderoso, proibiu Adão e Eva de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o diabo, através da serpente, os tentou para que eles adquirissem esse conhecimento, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os gnósticos acreditavam e ainda acreditam, porque tem muitos por aí, que toda matéria é má. O que importa é o espírito. E sendo o corpo humano matéria, deve ter suas paixões suprimidas, reprimidas, negadas. Eles diziam que o casamento, sendo um desejo da carne, da matéria, devia ser reprimido. Assim como também deveriam suprimir e se abster de certos alimentos, como diz o verso 3 do capítulo 4. O apóstolo Paulo fala que esses espíritos enganadores, esses falsos mestres, são mentirosos, hipócritas, e têm a mente cauterizada, anestesiada, e não conseguem discernir entre o certo
e o errado. Uma das vertentes do gnosticismo é o docetismo. Dizem que o docetismo, considerado uma seita herética pela igreja primitiva, surgiu a partir do 2º século. Mas não é verdade, porque o apóstolo João enfrentou muitos docetas, chamando-os de anticristos. O docetismo acreditava que Jesus o Cristo era um espectro, um espírito, que apesar de ter uma aparência humana, não possuía carne e nem sangue. Vou repetir. O docetismo acreditava que Jesus o Cristo era um espectro, um espírito, que apesar de ter uma aparência humana, não possuía carne e nem sangue. É por isso que o apóstolo João, lá na sua primeira epístola, capítulo 4, versículos 2 e 3, escreveu: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus, o Cristo, veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. É o caso do docetismo. Outra vertente do gnosticismo, que se tornou mais conhecida a partir do 2º século, mas já existia no 1º século, e que deu muito trabalho para os apóstolos, eram os encratitas. Os encratitas proibiam o casamento e aconselhava a abstinência de carne. Os encratitas severianos diziam que as mulheres eram obra de Satanás e odiavam o casamento. Os padres, ou melhor, atualmente, porque os padres e freiras não se casam? Por quê? Os padres dizem que o chamado celibato clerical existiu desde os tempos dos apóstolos. Não é verdade, não é verdade e não é verdade. No início, os padres não se casavam por opção, para se dedicar 100% ao ministério. Mas o celibato clerical foi instituído mesmo nos 2 concílios de Latrão. O primeiro realizado no ano de 1123 e o segundo realizado no ano de 1139. Mas a Igreja Católica Apostólica tem algumas doutrinas de origem gnóstica. Segundo estudos, 75% dos ritos e cerimônias da Igreja Católica são de origem pagã e conceitos filosóficos. Agora, meus queridos irmãos, em relação aos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, como está escrito no versículo 3 do capítulo 4, em relação ao que o apóstolo Paulo diz no versículo 4, dizendo que toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça.
E por último, em relação ao que o apóstolo Paulo diz no versículo 5, de que a palavra de Deus, de que pela palavra de Deus e pela oração é santificada, a explicação desses 3 versículos é muito simples e não tem como polemizar. Quando Deus ia criando tudo que existe, dava uma paradinha e fazia uma avaliação. Podem ler lá no 1º capítulo de Gênesis. Depois da avaliação, a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Deus avaliava e achava que era bom. Essa expressão, e viu Deus que era bom, aparece nos versículos 10, versículo 12, versículo 21 do 1º capítulo de Gênesis. E no versículo 31 desse mesmo capítulo, fecha dizendo: e viu Deus que tudo quanto criou ou tinha feito era muito bom. Quer dizer, mais do que bom. Antes do pecado, o alimento do homem e também dos animais eram frutas, verduras e legumes. O homem e os animais não comiam carne. Essa cadeia alimentar que existe hoje, de que precisa matar o outro para se alimentar, é consequência do pecado. A ferocidade dos animais é consequência do pecado. Após o pecado, Deus liberou o uso da carne e fez uma separação dos animais que eram próprios para consumo humano e os animais que não são próprios para consumo humano, porque existem os animais que cuidam da limpeza tanto do mar como da terra. Esses animais são bons também, mas foram preparados, foram separados para isso, não para consumo humano. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala dos manjares, ele limita suas observações para aqueles alimentos que foram criados por Deus, o Todo-Poderoso, para o consumo humano. E quando oramos antes das refeições, quando recebemos esses alimentos com ações de graça, são santificados. Meus queridos irmãos e amigos, preste atenção no que vou lhes dizer para terminarmos. Antes existia apenas uma igreja indivisível, atuante, unida. E essa igreja enfrentou sabiamente e corajosamente os espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Atualmente, temos mais de 50.000 denominações religiosas no mundo. E todas dizem ser o suprassumo da verdade. Infelizmente, existem milhares de doutrinas demoníacas e sem respaldo bíblico, enganando os incautos, enganando aqueles que não estudam com afinco a palavra de Deus. Reparem bem, segundo estudos, como já disse, 75%, vejam só, 75% dos ritos e cerimônias da Igreja Católica
são de origem pagã e conceitos filosóficos. As testemunhas de Jeová são uma cópia da doutrina que foi condenada como herética lá no Concílio de Nicéia, no ano 325, chamada arianismo. Negam a divindade de Jesus o Cristo e outras coisas, e estão aí pregando todos os dias. Muitas denominações religiosas pregam a chamada predestinação, uma doutrina diabólica. E igrejas tradicionais, conhecidas, pregam a predestinação. Falam de arrebatamento secreto, não tem respaldo bíblico, não tem apoio bíblico. Falam de um reino mundial do anticristo, não tem respaldo bíblico, não tem apoio bíblico. Isso apenas para citar algumas doutrinas de demônios e outras sem respaldo bíblico que estão aí ensinando. Se fôssemos falar sobre todas as doutrinas de demônios, todas as doutrinas que não têm respaldo bíblico, com certeza ficaríamos aqui dias e dias comentando, e mesmo assim omitiríamos muita coisa. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, estudem a palavra de Deus. Não sejam massa de manobra, não sejam idiotas úteis. Jesus o Cristo disse: e conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Só através do conhecimento e do estudo metódico da palavra de Deus poderão se libertar das doutrinas de demônios e ensinos maléficos que estão aí sendo ensinados. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: por falta de conhecimento, o meu povo perece. Meus queridos irmãos e amigos, o nosso compromisso é com a verdade, doa a quem doer. Ajudem-nos, ajudem-nos, ajudem-nos. A luta é muito grande. Ajudem-nos simplesmente assinando em nosso canal, dando seu like e divulgando os nossos estudos. Esse canal é de todos que amam a verdade. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço. Que Deus Todo-Poderoso derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos. Amém.